pessoal, muito boa noite a todos. Meu nome é Vânia Ferreira e eu estou aqui hoje para apresentar o segundo Educa Live. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu estou aqui com o Dr. Daniel. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa noite Vânia, boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma honra, assim, um prazer imenso estar presente hoje nessa segunda Educa Live. Com certeza, o Dr. Daniel, ele é um grande parceiro nosso e ele está aqui hoje e a gente vai conversar, vai falar sobre justiça gratuita e sobre a entrada de novos advogados no município, como funciona o início de carreira e tudo mais. Vai ser bem interessante. Então, mas primeiramente, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de te convidar vocês a compartilhar com um amigo que queira assistir, né? Entrar, curtir nossa página, ativar o sininho das notificações e se inscrever no nosso canal do YouTube. Assim que das próximas lives você será notificado quando a gente subir algum vídeo, tá bom? Então, eu queria só explicar mais ou menos para vocês como funciona a Educa Live. A Educa Live é um projeto nosso do Instituto Menegaso, para quem não sabe. O Instituto Menegaso tem há 12 anos aqui em Santa Cruz, ele fica aqui na Avenida Tiradentes, bem no meinho da avenida. E aí, ali a gente é polo da Universidade Cruzeiro do Sul e também do Instituto Monitor, né? Sendo que a gente tem mais de 200 cursos a oferecer para os nossos alunos, né? Dentre eles, os cursos livres, profissionalizantes, os cursos técnicos, graduações, pós-graduações. E um bem legal para falar para vocês, você ainda que não estudou, aproveita e vem fazer o EJA com a gente, né? O EJA é o supletivo, né, para jovens e adultos. E aí você consegue concluir, né, em 6 meses o seu ensino médio, tá? Ele é um curso reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC. É o único aqui autorizado na região. Então, você não vai correr riscos de depois o seu diploma do ensino médio não ser reconhecido. E aí você já pode estar entrando, né, fazendo uma graduação aí e melhorando a sua carreira, o seu nível de conhecimento, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês procuram a nossa secretaria e a gente passa maiores informações, tá bom? Então, o Instituto Menegaso, ele é o proprietário e fundador, Rodrigo Menegaso. A gente tem aqui a matriz aqui em Santa Cruz, polo também filial em Marília, né, que fica ali na Vila Cardia, em frente ao supermercado Taust. Quem passar por ali vai ver o nosso polo lá. E também agora uma nova filial em São José do Rio Preto, né, que fica próximo ao aeroporto ali na Vila Nossa Senhora da Paz. Então, assim, tentando adiantar um pouquinho aqui, eu vou apresentar aqui o Dr. Daniel. Muito obrigado de novo, seja bem-vindo. Eu vou apresentar o currículo dele, mas espera lá que eu tenho que ler aqui, que o currículo é extenso, né? Deixa eu colocar meus óculos, que você sabe, né, doutor? Depois dos 40, a beleza aumenta. E as lentes também, né? Então, eu estou aqui para falar para vocês que o doutor Daniel, ele nascido aqui em Santa Cruz, é Santa Cruzense, né? Detalhe, nasci em Ourinhos. Ourinhos, é verdade. Oriense. Mas você morava lá? Nasci lá e morei até os 5 anos de idade. Vim criança para Santa Cruz. Ah, que legal. Nasci em Ourinhos. Ah, é. Então tá. Nasceu no dia 7 de julho de 1980, na cidade de Ourinhos. Ele é filho de Pedro Milton Pegorer, que é bem conhecido aí, né, que é um industrial aí da cidade, do setor de grãos, né, do agro, né, e da Neudes Maria Piscinim Pegorer. Conheço sua mãe, sou apaixonada pela sua mãe, e a sua mãe me deu o primeiro emprego, sabia? Meu primeiro registro de carteira foi com a sua mãe. Nossa, não sabia. Então, ela deve estar assistindo, com certeza, né? Neudes, não sei se você se lembra de mim, porque eu era bem adolescente. Foi na confecção? Eu era uma criança ainda, bem adolescente, mas me ensinou muito, não só profissionalmente, a ser uma boa profissional, mas também na questão humana, né? Porque ela me deu ótimos conselhos e eu carrego esse carinho no coração por ela. Não sei se ela se recorda, mas isso que é importante, né? Que eu gosto dela e assim, né? Um beijo, viu? Gratidão. Bom, voltando, né? Ele é casado com Priscila de Souza Secato Pegorer. Ele tem 2 filhinhos, um de 10 anos, que é o Davi, e o Vitor, de 6 anos. Ele é formado em Direito na Instituição Toledo de Ensino, em Bauru, e foi formado em 2002, né?
inscrito no quadro de Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, desde o dia 6 de agosto de 2003. Secretário adjunto, geral adjunto da subseção de Santa Cruz do Rio Pardo nas sessões 2013, 2015 e 2016 e 2018. Membro relator do Conselho Regional de Prerrogativas do 11ª Região de Marília, São Paulo, de 2013 a 2018. Presidente da subseção de Santa Cruz do Rio Pardo na gestão 2019-2021 e atual presidente, né, da subseção aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, está no seu 2º mandato. Então, gente, eu queria falar para vocês, assim, que melhorei a leitura hoje, né, porque hoje eu estou com um óculos que eu comprei, que eu estou amando, que eu comprei lá da ótica da Sandra. Eu queria mandar um beijo para ela, agradecer, porque essas lentes multifocais me ajudaram muito, com certeza. Agora eu enxergo de perto, de longe, de tudo quanto é jeito, inclusive esses acessórios aqui, tá? Também são dela, e eu queria agradecê-la pelo carinho e também pela atenção. Gente, eu percebi que o atendimento dela é personalizado, tá? Ela faz consultoria com todo mundo que vai lá. Então, ela não tá lá só para vender óculos. Ela vai lá, ela escolhe, porque o óculos é um negócio importante, que fica no seu rosto, você vai usar direto, tem que ser confortável, e as lentes têm que ser de qualidade. E ela atende todas as marcas, armações as mais modernas e até as mais tradicionais. Então, converse com a Sandra, passa lá, você vai perceber que eu estou falando para você, faz a diferença. Essa consultoria que ela dá, esse carinho especial, e bater um papinho ali com ela, ela te orienta e te passa todas as informações, tá bom? Ah, detalhe, ela parcela várias vezes, então corre lá que se você ainda não conhece a Ótica Sandra, que fica em frente ali a Irmãs Venturini, do lado ali do Algo Mais, tá bom? Então, agora vamos começar agora com o doutor. O doutor aqui agora vai falar para a gente. Eu queria fazer algumas perguntas e tenho muitas dúvidas, ele sabe disso, que eu sou curiosa. Então, eu queria perguntar para ele quais as cidades que a subseção do OAB aqui de Santa Cruz, ela atende, né, na região, e quantos advogados ativos hoje a gente tem aqui pela subseção aqui da OAB. Certo. Então, atualmente, hoje em Santa Cruz do Rio Pardo, na subseção de Santa Cruz do Rio Pardo, ela tem 414 advogados inscritos, sendo 192 advogadas e 217 advogados. E esses advogados eles não estão só em Santa Cruz do Rio Pardo. Nós temos algumas cidades que pertencem à subseção de Santa Cruz, que é Espírito Santo, São Pedro do Turvo, Santa Cruz, Ipauçu e Bernardino. Sendo certo que em Santa Cruz nós temos uma casa, né, que seria a sede, né, da subseção, e depois nós temos uma subsede em Ipauçu, uma casa lá com 2 funcionárias lá, que atende o pessoal de Ipauçu e Bernardino. Ah, que interessante. E é engraçado também isso, né, porque Ipauçu, ela é outra comarca. Sim, é outra comarca. Ipauçu tem fórum, é uma comarca de uma vara única, né, tem apenas um juiz e um promotor. E então lá nós temos uma casa do lado do fórum lá, que atende os advogados e atende os assistidos que procuram a OAB lá. Tá, então, por exemplo, se eu for moradora de Ipauçu, por exemplo, estou falando porque a gente tem vários alunos de lá, e eu precisar de uma justiça lá gratuita, e for precisar de um atendimento da OAB, eu for até essa casa de vocês lá, nessa subsede. Vamos dizer assim. E o processo ele corre na comarca de Ipauçu. Isso, todos aqueles que residem na cidade de Bernardino de Campos e residem na cidade de Ipauçu, o domicílio dele, né, para efeitos de jurisdição, é o foro de Ipauçu. Então eles devem procurar a nossa casa lá em Ipauçu para passar por uma triagem para ver realmente se preenche os requisitos para ter um advogado pela Defensoria Pública, né, em parceria com a OAB São Paulo. Então, como diz a legislação brasileira, né, que não deixa dúvidas, a justiça é para todos, né? Então, eu queria que o doutor me explicasse essa relação, o que é justiça gratuita, o que é essa assistência judiciária e como ela funciona. Nós temos que analisar por 2 óticas, entendeu? Existe aquela justiça gratuita que a pessoa mesmo
pleiteando um processo com um advogado particular, ela pode pedir essa gratuidade processual ao juiz, que o juiz vai analisar a renda dela e vai ver se ela tem direito ou não a essa justiça gratuita. Agora nós temos também aquele convênio que é entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB São Paulo, que, bem dizer, nós reservamos assim estritamente para aquela pessoa pobre, aquela pessoa realmente que não tem condições nenhuma, sequer de às vezes, sobrevivência, né? Então, essa pessoa, ela pode passar por ela tendo algum problema, necessitando da justiça, de um processo, né? Ela pode procurar a nossa casa, tanto em Pau Sul como em Santa Cruz, e agendar um atendimento com um advogado lá. Chegando lá, esse advogado vai ver o problema da pessoa, a pessoa vai relatar para ela ou para ele, né, o advogado que estiver atendendo, o que está acontecendo e vai ver a possibilidade ou não de se interpor uma ação ou a necessidade ou não de apresentar uma defesa. E nesse caso, daí, passando por essa triagem da parte processual e passando depois pela triagem, que é no mesmo dia, com a mesma pessoa, da triagem socioeconômica, vai ser garantido um advogado pago pelo Estado. Tá, então você está me dizendo assim, que existe essa triagem aí deve analisar também as questões financeiras, né, do assistido, né? Eu li uma matéria, na verdade, algumas matérias a respeito do assunto e vi que normalmente é colhido, né, essa assistência para o cliente, né, pela OAB, pessoas que têm aí uma renda no máximo aí de 3 salários mínimos. Sim, a Defensoria, né, quando criou a regra até nas cidades onde existe, né, a Defensoria Pública, é a mesma regra para onde a OAB tem o convênio. Existem vários critérios. Um deles é que a renda familiar seja de até 3 salários mínimos. Uhum. Se passar um pouco, até consegue, dependendo do tipo de gasto que a pessoa tem. Exemplo, eu tenho um idoso na minha casa que eu cuido, ou tem uma pessoa com deficiência física, que tem X gastos por mês lá. Então, dependendo do tipo de gasto que a pessoa tem, até consegue a gratuidade, o defensor público, né, vamos dizer assim, né, tendo uma renda maior que 3 salários mínimos. Daí também é analisado o patrimônio da pessoa, eu não vou saber certinho o valor, mas salvo engano, acho que acima de 100 mil reais já não tem direito a um advogado pela Defensoria Pública, né? Então tem alguns requisitos socioeconômicos que são analisados no momento da triagem. Que apresenta, no caso o lerite, comprovação do extrato bancário. Isso, tem que apresentar o lerite, principalmente, carteira de trabalho de todos os membros da família que possuem renda. Entendi. E aí ele fica livre, assim, de taxas, honorários, recolhimento? Uma vez deferido, né, e quem defere é a própria defensoria através de nós ali no sistema ali, uma vez deferido o direito a ele ter um advogado nomeado pela Defensoria Pública, né, pela assistência judiciária, ele não irá pagar nenhuma taxa. Não irá pagar nenhuma taxa judicial e também não irá pagar nenhum honorário ao advogado que estiver trabalhando para ele. Então o advogado, por exemplo, se for uma ação indenizatória, ele não precisa, o advogado de repente não pode solicitar para ele uma parte da indenização, um percentual da indenização? Não, de maneira nenhuma, entendeu? O advogado, ele não é obrigado a atender pela assistência judiciária, pelo convênio da Defensoria Pública. A partir do momento que ele atende, existem regras para os advogados também, existe um cronograma, existe lá uma tabela de honorários e cada ação paga X reais lá para o advogado. Então, a partir do momento que o advogado aceita trabalhar pela assistência judiciária, ele vai receber aquilo que está na tabela e segundo as regras do convênio entre a Defensoria e a OAB São Paulo. Então, eu tenho uma dúvida também, com relação à assistência, né, do judiciário, né, a justiça gratuita para o assistente. Não é o juiz que libera? Não passa para triagem? Você pode explicar isso para mim? Teve num passado não tão assim distante, nós tivemos alguns problemas em relação aos juízes, que mesmo vindo pela OAB, nomeado pelo convênio, alguns juízes andaram indeferindo essa gratuidade. Porém, aqui em Santa Cruz, graças a Deus, nós temos um entendimento muito bom com todos os juízes, promotores, há um diálogo entre a OAB e o Poder Judiciário, né, e o Ministério Público.
sentamos, fizemos uma reunião e explicamos e provamos para os juízes daqui de Santa Cruz que se a pessoa procura a OAB e se a OAB lhe concede um advogado nomeado pela Defensoria, porque ela passou por critérios rigorosos de condições socioeconômicas e ela faz realmente jus a essa gratuidade processual. Então, a partir desse momento que nós tivemos essa conversa, os assistidos que ingressam com a ação ou fazem a sua defesa, assistidos por um advogado nomeado pela Defensoria Pública, todos são deferidos essa gratuidade. Ah, bacana. O que não acontece muitas vezes quando a pessoa procura um advogado particular, que ela tem todo o direito de procurar, e mesmo ela tendo baixa renda, tal, ela pleiteia essa gratuidade processual. Daí o juiz pode, vamos dizer assim, requisitar diversos documentos, comprovante de renda, extratos bancários, extrato de cartão de crédito, para o juiz analisar realmente se aquela pessoa faz jus ou não. Porém, passando pela Defensoria, nós pulamos essa fase, vamos dizer assim, que é feita na casa do advogado. Certo. Qual que é o horário de atendimento para a pessoa que estiver hoje assistindo a gente, estiver precisando, passando por uma dificuldade aí, precisando aí de um advogado, de conseguir esse advogado? Qual é o horário de atendimento? Quais os canais de comunicação que vocês têm? De segunda a sexta-feira, todas as manhãs, por volta das 8 horas, 8h30, tem um advogado lá de plantão que ele fica até às 11h30. Porém, não basta chegar lá e que vai ser atendido. A pessoa, principalmente agora por conta da pandemia, que graças a Deus eu acho que está mais calma, né, vamos dizer assim. Então, por conta da pandemia, nós fazemos agendamentos de 15 em 15 minutos. Então, ou seja, a pessoa tem que procurar o AB antes, ou pessoalmente, ou através do telefone, né, por exemplo, 3372-1614, ela pode agendar um atendimento com o advogado. Então, ela vai lá pessoalmente, agenda, ou por telefone, ou por WhatsApp também. Eu vou pegar minha colinha aqui. O WhatsApp da OAB é 99769-6239, que também pode agendar por WhatsApp. Repete o fixo e o celular, por favor. Tá, o fixo é 3372-1614, ou o celular 99769-6239. Então, a pessoa faz o seu agendamento, e daí no dia e hora marcada, ela vai passar pela triagem lá da assistência. Ah, muito bacana. Eu queria também perguntar, eu imagino que normalmente quem está passando assim por um problema, precisando de justiça, né, ela vai procurar um advogado, às vezes deve chegar assim um pouco transtornado, às vezes um pouco exaltado, às vezes pode ter alguns problemas emocionais, né, no decorrer das coisas que tá passando, né? Então eu queria saber, doutor, como é feita essa triagem lá dentro, né? E como que é o amparo? Existe um atendimento personalizado, alguma coisa nesse sentido? Assim, nós aqui em Santa Cruz e também na cidade de Pau Sul, nossos funcionários e colaboradores lá são assim excepcionais. Entendeu? Tenho muito a agradecer a eles pelo atendimento que eles dão, tanto a nós advogados, como para a população em geral. Então, no dia da triagem, né, no dia do agendamento, as funcionárias estão capacitadas e habilitadas para entender, pelo menos um pouquinho ali, o problema que a pessoa está passando. Tanto que nem, por exemplo, a pessoa recebe um processo lá, uma citação para pensão alimentícia. Pagar em 3 dias sob pena de prisão ou justificar porque não fez. Ou seja, ela tem prazo de 3 dias. Às vezes ela não pode esperar aquele tempo que às vezes está ali para 15 dias, às vezes está uma triagem lá, né? A agenda é longa nossa lá. Então, o que acontece? Então, os funcionários têm essa capacidade de analisar o problema da pessoa e às vezes precisar até encaixar ela numa triagem ou mesmo orientar devidamente quais os documentos a levar. No dia da triagem, ela vai ser atendida por um advogado, por uma advogada. Sempre, entendeu? Nunca vai ser atendido por funcionário no dia da triagem. Ou seja, quem está lá atendendo no plantão lá é uma pessoa capacitada, um advogado ou uma advogada, que vai saber resolver o problema dela. Se surgir dúvidas, às vezes a questão de tipo de ação entrar, ou se realmente aquele pedido é juridicamente, vamos dizer assim, aceito e possível, né? Existe uma comissão de assistência judiciária no nosso município, né? Hoje presidida pelo Dr. Vini Peregrini, ele que é o presidente da comissão de assistência, onde o advogado plantonista vai encaminhar esse problema para a comissão e solicitar ao assistido que aguarde ou um telefonema ou volte daqui 1 ou 2 dias
para a gente poder discutir numa comissão a viabilidade ou não da ação que ela está pleiteando. Ah, legal, bacana isso aí, né? Então, assim, o advogado, por exemplo, que acabou de receber sua carteira, mudando um pouquinho de assunto, mas ele acabou de receber sua carteira da OAB, e ele está meio perdido, ainda não tem ainda cliente para ser atendido, né? E como ele faz para se inscrever na OAB, para ele estar participando e também oferecer esse trabalho de serviço gratuito? Certo. Terminando a graduação, né, o bacharel em Direito vai prestar a prova da ordem. Obtendo êxito na prova, ele vai poder se inscrever nos quadros da OAB. Feita a inscrição, ele recebe o número de ordem, né? E a partir do momento que ele recebe esse número de ordem, ele já está habilitado para trabalhar. Todos os anos, a Defensoria, geralmente no finalzinho do ano, comecinho do ano seguinte, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo lança o edital de convocação para aqueles que querem se inscrever, uma nova inscrição, ou aqueles que estão no convênio e pretendem renovar a sua inscrição. Então, inclusive, semana passada, na sexta-feira, foi o último dia de prazo, né, para o advogado, o novo advogado se inscrever na assistência, ou aquele que está atuando renovar. Então, a partir do momento que ele obtém o número de ordem, ele é só aguardar o edital, que é amplamente divulgado nas redes sociais, amplamente divulgado pela gente, através de e-mail, através de WhatsApp, e ele, tudo através de sistema online, ele faz a sua inscrição. A partir do momento que o pessoal que fez inscrição agora dia 11 de março, acredito eu que comecinho de abril essa lista já vai estar homologada e já vai estar começando a valer, ele já entra no sistema da Defensoria, que é online. Então, a qualquer momento, a partir de abril, aí, maio, quem se inscreveu já pode estar recebendo uma nomeação lá. Existem alguns requisitos, os advogados têm que ter certificação digital para poder fazer os processos eletrônicos, tem que estar inscrito na ordem, lógico, e também tem que ter endereço profissional na cidade que está atuando, entendeu? Lógico, se ele não tiver escritório e quiser atender na casa dele, ele fornece o endereço da residência dele. Mas ele tem que ter um escritório com acessibilidade, com todos os requisitos para atender. Então, a partir do momento que ele se inscreve lá no convênio da assistência, ele pode receber uma nomeação a qualquer momento. Ele também tem a obrigação de atender esse plantão nessa triagem, né? E essa lista é feita pela nossa funcionária Rose, que geralmente a pessoa atende a cada 2 meses, uma vez que hoje nós temos mais ou menos entre Pausul e Santa Cruz 132 advogados atendendo pela assistência, sem contar com essa última inscrição que foi feita agora, que eu não sei ainda dizer quantos novos entrarão nessa triagem, né? Então, ou seja, o advogado tem essa obrigação de uma vez a cada 2 meses, a lista roda lá, ele tem que ir lá atender essa triagem. E assim, é uma oportunidade para aquele novo profissional, aquele jovem advogado que está começando, de aprender. Nada melhor do que a prática, né, para aprender. E na assistência judiciária, quem sabe o que eu estou falando, aparece de tudo. Desde aquele caso mais simplesinho, que é o pai que não pagou pensão e tem que executar, e ao mesmo tempo alguns casos de às vezes uma discussão de partilha, ou uma ação indenizatória, entendeu? Então nós temos assim N casos que, então assim, além de ser uma escola, é uma porta para você começar a ter a sua carteira de clientes. Aproveitando o gancho, assim, você sabe me dizer assim, qual é a maior frequência de casos assim que entra pedindo justiça gratuita? Todas as vezes que eu dou entrevista na radiodifusora, Band, a pergunta sempre é essa. E a resposta sempre é a mesma. A campeã é pensão alimentícia e divórcio. Entendeu? Acredito eu que não pelo fato de ser a demanda alta, mas assim, pelo fato de estar acontecendo, principalmente a pensão alimentícia, na população mais carente, né? Principalmente agora nessa época de pandemia, muitos perderam seus empregos e, consequentemente, deixaram de pagar a sua pensão. Mas a criança precisa comer, a criança precisa viver, e a mãe tem que se virar, e muitas vezes sem renda, a única forma e solução é procurar a justiça para pleitear esses alimentos. Tá, e o que vocês não atendem lá dentro da justiça gratuita? Tem alguma parte do direito que vocês não fazem lá? Existe. Geralmente são as áreas que são da justiça federal. Exemplo, a justiça do trabalho, né? Questões trabalhistas, o convênio não cobre. Questões previdenciárias, né? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de serviço, idade,
auxílio-doença acidentário. Essas questões previdenciárias são todas do âmbito da Justiça Federal, entendeu? Sim. Então, tudo que é da Justiça Federal não atende. Eleitoral, por exemplo, também, algum vereador, às vezes, que tem algum problema na Justiça Eleitoral, ela também, ou outro candidato, né, também não atende assistência judiciária. Então, tudo que é da esfera federal, nós não atendemos, entendeu? Não faz parte do convênio. Porém, previdenciário, por exemplo, e Justiça do Trabalho, né, ação trabalhista. Geralmente, o cliente não paga nada no início, né? E o advogado faz um contrato com ele de risco, que é na demanda, né? No sucesso da demanda, uma porcentagem lá. Então, às vezes, a pessoa, mesmo não tendo condições financeiras de bancar um processo, ela tem condições de pleitear a ação, porque ela vai despender um valor no sucesso da ação, né? Tá. Eu queria que você respondesse uma dúvida, assim, para os novos advogados, né? Advogados novos que estão adentrando agora no mercado ainda, estão buscando clientes, você me deu uma dica aí para eles, de repente, estar se inscrevendo, né, no OAB, para estar trabalhando também na Justiça Gratuita, estar lá entre os advogados, né? A gente sabe que são 416, eu acho que você me disse. 414. Total, né? O total de advogados, mas tem 132 que atuam na assistência hoje. Que atuam na assistência. Então, assim, acho que todo mundo há de convir comigo que a concorrência é grande, né? Sim. Então, para não ir para a guerra armado de uma faquinha, né? Então, a gente tem que se especializar, eu acredito eu. Você acha que além do network, o que mais que ele poderia fazer, esse novo advogado aí, para poder ter sucesso na carreira? Sim, o network eu acho que assim é fundamental. Nós temos inclusive um grupo, uma comissão do jovem advogado, que eles possuem grupos de WhatsApp, e ali eles trocam ideias, quem tem dúvidas, às vezes, de uma simples petição, existe ali mais colegas ali, que um consegue auxiliar o outro, tipo de ação. Porém, a gente sabe que hoje aquela pessoa que se capacita, aquela pessoa que procura uma especialização, aquela pessoa que procura uma pós-graduação, ela vai ter sucesso e com certeza ela vai se destacar em relação aos outros, né? Então, hoje em dia, e qualquer profissão, né? Não só na advocacia, né? Aquele que procura estudar sempre, e o direito é muito dinâmico, ele muda todo dia, ele muda toda hora, e então nós temos sempre que estar atualizados, entendeu? Então, fazer sempre uma atualização, fazer sempre um curso, às vezes até um curso técnico, entendeu? Isso só vai agregar valores, né? E vai melhorar o atendimento, vai melhorar a capacidade do profissional e, com certeza, ele vai prestar um serviço melhor para a sociedade. Gente, então é importante falar para vocês, quando eu iniciei a live, né, Educa Live, eu falei para vocês que o Dr. Daniel, que é a OAB, é parceiro nosso, né? Então, a gente tem um convênio, né, com a OAB aqui de Santa Cruz, não só com a OAB, mas com outras empresas, né? E aí a gente tem alguns advogados ainda que fazem alguns cursos com a gente, de técnica de transação imobiliária, por exemplo, para tirar o CRES e virar um corretor de imóveis. E temos também algumas pós para oferecer para vocês, dentro de direito civil, administrativo, gestão pública, penal, civil, direito de família, gestão corporativa, direito e processo do trabalho, tributário, direito imobiliário. São mais de 30 que a gente tem de pós-graduação para oferecer para vocês. Então, se caso vocês precisarem, quiserem também estar se qualificando, né, ainda mais aí para o mercado de trabalho, para essa nova atuação aí, principalmente para quem está adentrando no mercado de trabalho, esse convênio que existe com a OAB, ele garante bolsas aí de estudos, né, para alguns advogados, para os advogados. Então, você só procurar a gente aí, que a gente vê a possibilidade aí de estar liberando para vocês, tá bom? Quais outros convênios que vocês têm, que vocês oferecem para os advogados associados? Certo. O advogado que está inscrito nos quadros da OAB, né, ele faz parte da CAASP. O que é a CAASP? CAASP é a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo. Ali na CAASP nós temos inúmeros convênios. Inclusive aqui em Santa Cruz, na nossa casa, nós temos um espaço CAASP lá, onde tem uma funcionária que só cuida desse departamento. Existem convênios com médicos, com laboratórios, convênios nacionais, convênios estaduais. E a OAB Santa Cruz também faz alguns convênios com algumas empresas. Um exemplo, por exemplo, o Vinho e Ponto,
lá perto do ginásio de esporte, nós temos convênio de desconto lá, Drogalar, nós temos também descontos maravilhosos lá na Drogalar, para quem quer comprar medicamento lá, e inúmeros outros convênios, como vocês, né, os descontos lá dos cursos de vocês. Então, existem convênios que a OAB faz diretamente aqui no município, basta procurar a gente que a gente informa a lista completa lá. Esses são alguns que eu lembrei assim de cabeça, entendeu? E temos daí a CAASP, que daí existe até um site, né, da CAASP, onde você pode ver lá os inúmeros serviços prestados. Um exemplo de um serviço que está sendo fornecido agora e está sendo vendido no site é a vacina da gripe. Todos os anos a OAB São Paulo disponibiliza lá mais de 100 mil doses. Ele vende essas vacinas para os advogados a preços mais acessíveis. Um exemplo, este ano está R$50 a dose para o advogado e para os seus dependentes. E se você quiser comprar para algum agregado, uma irmã, um pai, ou até mesmo para o teu funcionário, ele está vendendo a R$100 e você pode comprar até 3 doses nesta campanha. A vacinação aqui em Santa Cruz do Rio Pardo vai ser dia 12 de maio, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, isso é um exemplo das vantagens do advogado inscrito nos quadros da OAB, em dia com a sua anuidade, as vantagens que ele tem de estar ali perante a CAASP, e N serviços, assim, se for enumerar, nós vamos a noite inteira aqui hoje falando tanto de serviço fornecido pela OAB. Então, aí eu quero fazer agora uma ressalva, um comentário e também agradecer o doutor pela brilhante reforma que está fazendo lá na OAB. Parabéns, até que enfim, né? Não que as outras administrações foram maravilhosas também, mas assim, o doutor entrou com um gás novo, com uma cara nova, mais jovial, né? E aí tá fazendo essa reforma aí que tá precisando, inclusive até brincando aqui, as meninas lá da OAB, as funcionárias, elas vão lembrar disso no dia que eu fui lá fazer um treinamento com elas. O ventilador na sala não funcionava. E a gente começou a falar de energia, de frequência, daqui a pouco o ventilador funcionou. Então eu sei que eles vão fazer uma reforma na parte elétrica também. E aí a gente até brincou, nossa, é a energia que a gente está aqui que fez o ventilador funcionar. Mas assim, está construindo lá, né, doutor? Realmente, nós temos assim uma gratidão muito grande pelos gestores que passaram antes de mim, entendeu? Antes da nossa diretoria. Eu não sou sozinho lá na UAB, a nossa diretoria tem 5 membros, entendeu? Então, assim, e nós temos uma gratidão muito grande para que eles passaram, porque teve aquele que lá no começo que implantou e criou a subseção em Santa Cruz. Depois veio aquele gestor que comprou aquela casa que hoje nós estamos lá. É uma casa antiga, tal, porque foi comprada há muito tempo, entendeu? Isso lá em 1989, 1990, salvo engano. Depois veio, na última gestão mais recente, o Dr. Gerson, ele já chegou a fazer uma reforma, melhorou os banheiros, tudo para um melhor atendimento, tanto para o advogado, para aquele assistido, né? Aquela pessoa carente que às vezes está lá fragilizada, necessitando de um atendimento humanizado e chegar lá, ter um local adequado para ela ser atendida, né? E agora, graças a Deus, no finalzinho da gestão passada da OAB São Paulo, né, da seccional, nós conseguimos aprovar em conselho do Conselho Seccional a nossa reforma, uma grande reforma, e agora nós teremos, além de um atendimento melhor para a assistência judiciária, onde o assistido vai poder ficar esperando o seu atendimento num lugar fechado, climatizado. Hoje eles esperam ali na calçada, esperam ali na varanda, sujeitos às intempéries do tempo, né? Então nós teremos esse atendimento mais humanizado, e para os advogados nós teremos uma ampla área de convivência lá no fundo, com banheiros mais amplos, né? E o tão sonhado ali auditório. E muitas vezes, muito embora nós não podemos reclamar, porque a Câmara Municipal de Santa Cruz sempre nos cedeu gratuitamente, né, aquela maravilhosa sede deles lá para a gente fazer nossos cursos e nossas palestras, né, entregas de carteira. Porém, agora nós teremos nossa sede própria, nosso auditório, que estará todo lá informatizado, sonorizado e climatizado para atender a advocacia de Santa Cruz do Rio Pardo e região, além de um amplo estacionamento subterrâneo, teremos elevador para acessibilidade, rampa. Então, realmente é uma reforma moderna, necessária e à altura dos advogados e advogadas que militam em Santa Cruz do Rio Pardo. Certo, gente. Gente, ó, é o seguinte, a gente vai encerrar a nossa Educa Live hoje, a nossa segunda Educa Live. Não perca a próxima, a gente já tem o nosso convidado especial aqui para bate-papo.
E eu queria agradecer o Dr. Daniel, que ele é muito receptivo, muito bacana, parceiro nosso aqui na nossa jornada, né? Que a gente está aqui para informar. E se vocês tiverem alguma dúvida ainda que ficou no ar aí, pode mandar nos comentários aí, vai perguntando, o Dr. Daniel vai respondendo pra gente, e a gente, se quiser uma outra Educa Live aí com o Dr. Daniel, é só comentar lá, a gente faz outra, tá bom? Eu queria agradecer a todos por estar assistindo, pela audiência, tá? Compartilhe com seus amigos, sigam as nossas páginas nas redes sociais, entre no nosso canal do YouTube lá, se inscreva, ative o sininho. Queria agradecer também a Ótica Sandra por estar patrocinando agora essa nossa segunda edição da Educa Live, né? Um beijão a todos. Quer deixar umas palavras aí, doutor? Não, eu que agradeço o convite, entendeu? Foi, assim, muito prazeroso essa nossa conversa. Realmente uma noite aí muito agradável, entendeu? Quando a gente ama aquilo que a gente faz, sim, a vontade que tem é falar, é contar para todo mundo, sim, entendeu? E assim, eu sou apaixonado pela advocacia, eu sou apaixonado pela profissão e há alguns anos atrás decidi me dedicar à classe, né? E poder, assim, realmente levar um pouquinho do que eu sei e um pouquinho do meu esforço para ter um local adequado para Santa Cruz, para os advogados terem um conforto para poder trabalhar. Então, assim, agradeço demais essa parceria, aproveito a oportunidade e falo para os advogados que estão nos assistindo, os advogados que procuram o Instituto, aquelas que queiram fazer uma pós-graduação, um curso técnico, nós temos uma parceria e convênio assim com o Instituto Menegasso, com os descontos especiais para a gente, entendeu? Então, muito obrigado, agradeço todo mundo que nos acompanhou nessa noite. Tchau, gente, até mais.